Bom dia, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje, dia 14 de novembro, às 6h07 da manhã, iniciamos o nosso devocional de hoje. Só aguardar as pessoas entrarem para iniciarmos o nosso devocional. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Célio, seja bem-vindo. Já vamos iniciar o nosso devocional, são 6h07 da manhã, dia 14 de novembro. Sejam muito bem-vindos. Hoje iniciamos um novo livro, iniciamos uma nova leitura, um novo livro. Finalizamos ontem Coríntios. Só avisar aqui que nós já estamos ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo. Avise por aí também. Bom dia, Ivanilza, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Já avisado por aqui, avise por aí também. Só aguarda mais um minutinho. Bom dia, Gisele, seja muito bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. São 6h08 da manhã, dia 14 de novembro, já estamos aí caminhando para o finalzinho do ano. Metade do mês de novembro já se concretizando com a graça de Deus. Sexta-feira é dia de louvar e agradecer por tudo que nós vivemos essa semana, por todos os conhecimentos, todos os aprendizados, todos os desafios que nós tivemos que serviram também para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento mental. Agradecer, somente agradecer. Chegando o final de semana, já agradecer pelo final de semana que está chegando, colocar nas mãos do Senhor e vamos também acalmando o nosso coração, colocando as nossas intenções, as nossas orações, a intenção do nosso coração, aquilo que tem acalmado e aquilo que tem também tirado a nossa paz. Vamos entregar aquele que tudo pode resolver. Então que possamos ir entregando agora, pedindo ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender a palavra, ter a verdadeira compreensão da palavra e colocar em ação. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa leitura, nessa meditação, que Ele possa conduzir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, expandir os nossos conhecimentos para que nós possamos realmente entender e aplicar dentro do nosso dia a dia. Essa é a intenção. Aqui nós estamos evoluindo 1% cada dia no nosso pilar espiritual, um pouquinho de gotinhas de autoconhecimento, trazendo aí nessa nossa espiritualidade para descobrir ainda mais sobre nós. E hoje nós começaremos uma nova carta, nós começaremos um novo livro, nós leremos e meditaremos Gálatas. Gálatas também é uma carta escrita por Paulo em suas viagens. E para Gálatas já vem um povo que estava se desviando de tudo que Paulo tinha ensinado para eles. Eles estavam ouvindo outros mentores, outros líderes e que não pregava o mesmo que Paulo pregava. E aí Paulo, em uma carta dura, ele vem conversando com esse povo. Ele vem falando. Então ele vem trazendo discernimento e a verdade e a graça para esse povo. Ele vem tentando trazer ao coração, à mentalidade desse povo, a verdade. Que a verdade era que ele tinha ouvido e aprendido do próprio Cristo. E não desses falsos mentores que estavam aplicando falsas doutrinas sobre eles e que eles estavam caindo nessas doutrinas. Então nos leva a pensamentos, a nos questionar. Como eu tenho seguido? Como eu estou? E Paulo tinha autoridade para falar. Ele falava com autoridade porque ele passou pelo processo
ele vivenciou. E ele foi um escolhido. E ele fala que ele não foi escolhido por ele mesmo. E nós vimos isso em outras cartas. Ele não fala que ele foi escolhido por ele mesmo, ele não se vangloriava, mas foi Cristo que o escolheu. E assim, eu e você podemos entender que nós somos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Onde quer que seja que você esteja agindo, esteja plantando as suas sementes, você foi escolhido. Todos nós fomos escolhidos dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, a entregar o nosso melhor. Bom dia, João, seja bem-vindo. Nós somos filhos amados, filhos escolhidos de Deus, selecionados, eleitos. Então que você possa ter isso na sua mentalidade hoje. Eu sou um filho escolhido. Eu sou escolhido de Deus. Então Paulo, ele começa essa carta, ele falando que eu sou Paulo, apóstolo. Eu sei quem eu sou. Eu sou Paulo. Eu sou um apóstolo de Deus. Quem você é, quem você tem sido. Ele tem convicção de quem ele é em Cristo. Ele não se desentoa de nada, porque ele sabe quem ele foi chamado para ser e para viver. E ele fala que não é iniciativa dele, não é por iniciativa humana, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos e que todos os irmãos estão comigo, as igrejas de Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mal, segundo a vontade de Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não é por mim mesmo que eu falo a vocês que eu sou um apóstolo, que eu sou um apóstolo de Deus, um apóstolo de Cristo. Não é por uma iniciativa minha, porque se fosse por uma iniciativa minha, era uma iniciativa humana, mas não é. Não é. Não foi por intermédio de homem algum. Ali ele está reafirmando, porque os novos líderes que aquele povo de Gálatas estava servindo era por intermédio humano, mas ele fala, eu não. Eu vim pela graça, pela misericórdia. Eu fui escolhido pela graça e pela misericórdia, escolhido por Cristo para ser o seu apóstolo. Então eu te desejo graça e paz e a Cristo glória por todos os séculos. Então ele já começa falando quem eu sou. Quem eu sou. Eu sou Paulo. Eu sou um apóstolo. Eu sou escolhido. Não por mérito meu, não por mérito humano. Não foi um humano que me selecionou, mas foi Cristo que me escolheu. Foi Ele que me escolheu. Eu fui um escolhido. Eu fui escolhido para trazer uma revelação pela graça, porque eu só sou o que sou pela graça. Porque se eu era um perseguidor de cristãos, era impossível eu falar sobre Cristo. Eu era convicto naqueles valores. Então Paulo fala sobre as suas qualificações. Eu sou qualificado. Bom dia, Gleice, seja bem-vinda. Bom dia, João Valentim, seja bem-vindo. Eu sou qualificado a falar porque eu fui escolhido. E não é por mim mesmo, é pela graça. Não é pelas coisas humanas, pelas coisas terrenas, mas pelo Espírito que habita em mim. Por Ele, pela misericórdia dEle que habita em mim. Eu sou qualificado porque eu passei pelo processo. Eu passei pelo processo. Eu sou um apóstolo porque eu fui escolhido. E eu tenho autoridade para falar de quem me escolheu. E era isso que Paulo pregava. Eu tenho autoridade. Autoridade. Porque é quem viveu, conheceu, aprendeu e aplicou. Porque tudo que eu vi, porque tudo que eu vivi, porque tudo que eu passei, por tudo que eu aprendi e que eu venho aplicando no decorrer da jornada, eu tenho autoridade para falar assim. Era isso que Paulo já começa chamando a atenção desse povo, porque era um povo que já estava se desviando do evangelho que Paulo estava pregando. Paulo ainda falava para ele, eu era um perseguidor de cristãos. Eu tentava destruir a igreja com o meu poder. Eu estava presente quando vários cristãos foram presos.
Eu tinha orgulho, eu era orgulhoso, eu tinha orgulho de mim mesmo, das coisas que eu era e que eu fazia. Mas Deus se revelou a mim. Ele fala, Deus se revelou em mim e disse para que eu pregasse o evangelho e que deveria ser um evangelho pela graça e pela misericórdia. E isso só é possível quando se experimenta Deus em uma outra intensidade e dimensão. Então Paulo, ele tinha autoridade para falar de tudo aquilo que ele estava falando. Ele não estava falando por algo que ele simplesmente ouviu. Não, ele viveu. Ele viveu. Admiro-me que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado outro evangelho. Não que haja outro, mas conhece que algumas pessoas vos estão perturbando, querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo dos céus vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como dissemos, e agora eu repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daqueles que recebeste, seja excluído. Porque o evangelho que eu prego para vocês é o evangelho puro. Eu recebi direto da fonte de Cristo. De Cristo. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Aqui ele questiona. Por acaso eu tenho buscado a aprovação de homens ou de Deus? Eu tenho buscado de Deus, não de homens. Acaso eu procuro agradar os homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Porque eu não consigo ser servo de Cristo agradando aos homens. E eu não consigo agradar a Deus sendo servo dos homens. A quem você serve? A quem você tem agradado? Como você tem vivido? Você tem vivido para agradar os outros, para agradar o que os outros pensam sobre você? Você tem vivido diante do espelho dos olhos dos outros sobre você, ou você realmente tem vivido a sua vida? Porque quando eu vivo a partir da lente dos olhos dos outros, eu simplesmente sobrevivo, eu passo. Eu não escrevo a minha própria história, porque ali eu tenho medo do que os outros vão falar de mim, sobre mim. Mas quando eu entendo que eu preciso viver a minha própria vida, as minhas próprias decisões e que esta vida é única, eu não me importo com o que o outro vai falar de mim, porque o que ele fala é sobre o olhar dele, pode ser verídico ou não. E a minha consciência é que vai me levar a um outro estado. Então, o que o outro pensa sobre mim vai me agregar, vai me trazer algo de maior, vai me ensinar. Se não, eu descarto e eu não trago para mim. Não afeta mais a minha mente, não afeta mais as minhas ações, não afeta mais os meus comportamentos, não afeta mais as minhas decisões. Por quantas vezes nós deixamos de fazer algo pelo olhar do outro, pela crítica do outro? Quantas vezes? Mas nós precisamos entender que se nós sabemos quem somos, a quem nós servimos, nós não precisamos agradar o mundo. Nós não precisamos agradar o mundo. Nós precisamos agradar a Deus, o coração de Deus. E é isso que ele vem falando. A quem você tem buscado agradar? Você precisa estar bem consigo mesma. Consigo mesma. Olhar para você e se sentir bem com você. Bom dia, mãezinha, bênção. Quem eu tenho buscado agradar? Eu tenho buscado agradar outras pessoas? Ou eu tenho me agradado para viver essa única vida que eu tenho? Com intensidade, com verdade, com leveza, com amor, com propósito. Como tem sido? Como tem sido? Irmãos, eu vos asseguro que o evangelho pregado por mim não é conforme os critérios humanos, pois não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Cristo. Ele reforça. O que eu tenho pregado para vocês, o que eu tenho ensinado para vocês é algo que eu vivi, que eu passei. E não é nenhum humano que me ensinou, foi pelo próprio Cristo. Foi por Ele que me ensinou, Ele que me deu a mensagem. O que eu prego é por Ele. Eu passei pelo processo, eu sei do que eu estou falando com você, eu vivi, eu tive uma experiência profunda
Eu tive uma experiência profunda, eu tive um arrebatamento. Eu falo com convicção do processo em que eu passei. Certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Com excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus. E como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus na minha idade, mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos gentios, e não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para as Arábias e depois voltei ainda para Damasco. Depois de 3 anos, mais tarde, eu fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, eu afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes os perseguia, agora está pregando na fé. Procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Aquele que me separou. Aqui você já ouviu hoje que você é escolhido. E agora você está ouvindo que você é separado. Você é um filho escolhido. E você é um filho separado, separada de Deus. Deus separou você. E fala ainda, desde o ventre materno, aquele que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça e agradou revelar-me a seu Filho, para que eu anunciasse. Nós somos filhos eleitos, prediletos e escolhidos. Nós somos selecionados desde o ventre da nossa mãe. Nos mostra que nós já temos um propósito desde antes do nosso nascimento, desde a nossa consciência, nós já temos um propósito definido por Deus para a nossa vida, mas muitas vezes nós desviamos, porque nós olhamos para coisas. Bom dia, Valquíria, seja bem-vinda. Nós somos filhos escolhidos, selecionados, mas muitas vezes nós desviamos o nosso olhar para coisas do mundo. E aqui nos fala que Paulo não foi escolhido por ele mesmo, mas foi escolhido pela graça, pela misericórdia. Mesmo diante de todos os pecados, de todas as imperfeições, de todas as fragilidades, de todas as vulnerabilidades de Paulo, Paulo foi escolhido. Paulo foi selecionado, ele foi separado, já estava escrito dentro do ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido por Deus. Nos mostra que mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, nós somos escolhidos. Já existe um destino predestinado para nós. Já existe. Mesmo que você tenha desviado, hoje Paulo te chama a recalcular a rota, a se endireitar e voltar para o caminho. Sempre é tempo de recomeçar e de ter um renovo. E agora ele te chama, ele te fala, você foi separado desde o ventre da sua mãe. E eu o escolhi, você é um escolhido. Cumpra os propósitos que ele tem para você dentro da sua vida. Não tenhais medo. Nós vimos aqui na carta, nós não temos espírito de covardia, mas pelo contrário, nós temos um espírito de coragem, de força, de renovo, todos os dias. Paulo, ele não era a melhor pessoa para pregar o evangelho. Ele era um pecador, um perseguidor de cristãos, mas ele experimentou a graça de Deus. Quando nós experimentamos a graça e a misericórdia, nós falamos com propriedade, porque nós falamos daquilo que aconteceu primeiro em nós. E a partir de nós transbordamos isso. Primeiro acontece em você, depois a partir de você. E isso em qualquer área da sua vida. Bom dia, Imaculada, seja bem-vinda. Bom dia, Poli, seja bem-vinda. Eu não posso querer ver acontecer primeiro no meu esposo, nos meus filhos, acontecer nos meus pais, nos meus irmãos. Primeiro acontece em mim, em mim. E a partir do momento em que acontece em mim, isso se transborda. Paulo não era a melhor pessoa. Ele era um perseguidor de cristãos, mas ele recebeu ali a graça e o favor de Deus sobre ele.
Talvez diante das nossas fraquezas, das nossas falhas, porque nós somos carnais, nós falhamos, nós nos achamos imperfeitos e que não podemos mais olhar para Cristo. Porque o pecado envergonha, mas Ele te chama e Ele te fala que você é um escolhido. Ele vem te lembrar hoje que você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele tem sonhado com você. Ele tem sonhos para você. Ele tem um propósito para você. Talvez você tenha se desviado, mas hoje Ele te chama pela graça, pela misericórdia, que você volte a sonhar, que você volte a realizar, que você volte ao primeiro encontro, ao primeiro amor, aos primeiros sonhos dele para você, para a sua vida, a se permitir que Ele faça em você e através de você. Talvez exista ainda, só talvez, exista ainda fraturas emocionais em você que te impede de acessar. Talvez, só talvez, exista perdão que precisa ser liberado para você acessar. Talvez, só talvez, você já seja um perdoado. E você ainda está preso no seu pecado, porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer que você ainda esteja presa no seu pecado, porque estando presa no seu pecado, você não acessa a verdade sobre quem você é, quem você foi chamado para ser e para viver. E a melhor pessoa para pregar é quem viveu o processo. Só você sabe o processo que você viveu, só você sabe a dor que você viveu, que você passou. Entregue isso para Ele. Toma, Senhor, é teu. Talvez você esteja vivendo o processo. Toma, Senhor, é teu. Entregue. Às vezes precisa nos entregar, nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar essa mochila que está cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de dúvida, cheia de medo. É preciso nos esvaziar de tudo isso que pesa e nos impede, nos afasta da presença, da graça, da misericórdia. Aqui fala que Paulo, ele não teve um contato de imediato com os outros apóstolos. Só a partir de 3 anos ele foi ter contato com Tiago. Só depois de 3 anos. O que ele falava, o que ele pregava, não era algo que ele aprendeu com os outros apóstolos, mas algo que foi dado a ele de acesso, que ele vivenciou com o próprio Cristo. Por isso ele tinha autoridade para falar. Use sua história como autoridade para você falar da graça, da misericórdia que Deus agiu em você e sobre você, porque era sobre isso que Paulo falava, sobre a graça e a misericórdia de Deus que agiu sobre ele diante das imperfeições, das vulnerabilidades e das fraquezas espirituais que ele tinha. Bom dia, Wilson, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse evangelho hoje nos chama a discernir o que é verdade e o que é inverdade. O que aqueles pregadores, aqueles líderes estavam pregando eram inverdades. E Paulo, com a sua autoridade, vem trazendo o verdadeiro evangelho, a verdade que foi passada para ele, não por outras pessoas humanas, mas pelo próprio Cristo, pelas vivências dele. E Paulo não dava ouvido às vozes internas, ele tinha um controle emocional, uma gestão das suas emoções fortíssima, ele tinha convicção de quem ele era. E você? Como tem sido, o que tem falado as suas vozes internas? Bom dia, Luana, seja bem-vinda. As suas vozes internas, o que elas falam para você? O que essa vozinha fica falando na sua cabeça o tempo inteiro? Elas falam verdades, elas falam mentiras. Nós precisamos nos posicionar e calar as vozes que falam mentiras sobre nós. Como? Paulo tinha controle da sua mente. Como você tem controlado e feito a gestão dos pensamentos? Porque são esses pensamentos que vão gerar suas ações, são essas ações que vão gerar os seus comportamentos, são esses comportamentos que vão definir quem você será.
daqui para frente? Na sua visão a longo prazo? Quem são? Você tem buscado a aprovação de homens, de pessoas, ou você tem buscado a aprovação de Deus? Porque Paulo falava que ele não buscava a aprovação de homens. Ele buscava a aprovação de Deus. Ele conhecia a verdade e ele vivia dar a aprovação de Deus. Não sobre a visão do outro sobre ele, mas a visão de Deus. Quantos de nós deixamos de viver para ter a aprovação de pessoas externas que não conhecem sobre a minha história, que não viveram o processo? Só você sabe o seu processo. Só você. Por que você tem buscado a aprovação de outras pessoas, se é só você entende o que você passou? Sobre o modelo mental que você tinha, né, quando aconteceu algo que te marcou. Que você busque a aprovação daquele que realmente faz sentido para você e não a aprovação do outro, porque o outro vai te olhar sobre a visão dele, sobre o mapa mental dele, sobre as crenças dele, sobre os sabotadores dele. Ele vai te olhar sobre o mapa dele, porque ele não passou pelo que você passou, pela sua jornada, pelo seu processo. Por isso nós precisamos identificar as influências externas sobre nós. Quais são as influências externas? Quais são? O que essas influências distorcem sobre mim? Sobre o meu amor, sobre o compromisso, sobre a minha identidade, sobre o meu propósito? Eles fortalecem ou eles comunicam em verdades? E eu preciso ter esse discernimento até para saber onde me colocar em lugares onde não me cabem mais. Onde você tem permitido estar. São lugares que vão expandir a sua mente, que vão te levar para o próximo nível, que vão abrir novos horizontes. Ou são lugares que vão querer revelar em você aquilo onde você já não vive mais. Porque quando você revela em você a sua pior versão, você tem que saber onde se posiciona. Eu tenho que me colocar em lugares que ele revela em mim a minha melhor versão. Qual é a sua revelação sobre quem você é e sobre o que tem te movido? Qual é? Porque Paulo ele foi movido por um chamado divino, e você? Paulo foi chamado, ele ouviu, ele sabia que ele era um filho predileto, um filho escolhido, e ele atendeu aquele chamado. E você? O que tem te impulsionado a se mover, a sair do ponto A para ir para o ponto B? O que tem te movido? O porquê? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu porquê? Qual é o seu motivo pelo qual você levanta todos os dias? Você sai da sua casa. Qual é o seu porquê? Qual é o motivo? Nós precisamos ter um motivo, um propósito bem definido para saber aonde nós vamos, para onde nós estamos indo, qual é o caminho que eu vou seguir. Eu não posso ter a síndrome da Gabriela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida passa e você não vive. A vida passa e você não vive. O que te move? O que te move? O que te leva a ir para o próximo nível? Quais são as conexões que você tem feito? O que te move? Lembre-se que cada um de nós tem uma história única. E Deus te ama do jeitinho que você é. Pode ter desviado no caminho, mas Ele te chama a recalcular a rota todos os dias. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, de ter escolhas diferentes, escolhas assertivas, escolhas boas, escolhas que vão me levar para onde eu quero chegar. Todos os dias você tem esse poder na sua mão, que é o livre-arbítrio, é o poder da escolha. O que você tem escolhido? O que eu escolho hoje? Eu sei que eu sou uma filha escolhida. E o que eu estou escolhendo hoje? Quais os pensamentos, os sentimentos, as ações que eu vou escolher hoje? Talvez você não tenha acordado bem emocionalmente, mas permanecer aí é uma escolha. Permanecer é uma escolha.
eu posso escolher a não continuar com pensamentos sabotadores, a não continuar com pensamentos intrusivos. Eu posso escolher não permanecer com pensamentos negativos. Eu posso ressignificar tudo isso com os meus pensamentos. Como eu tenho seguido, escolhido, quais têm sido as minhas escolhas? Você tem escolhido limites saudáveis para você? Nós precisamos também ter limites saudáveis. Que você tem escolhido? Porque você já é um filho escolhido, já é separado. Aquele que me separou desde o ventre materno. Cristo já te separou desde o ventre materno. Escreva a sua história. Reescreva a sua história. Você tem a oportunidade de fazer diferente, ser diferente todos os dias. E este capítulo de hoje é um convite para nos examinar. Ontem, finalizamos a carta de Coríntios com um autoexame de nós mesmos. Hoje é um convite para nos autoexaminar, continuar nesse autoexame de nós mesmos. Quais os pontos eu preciso melhorar para chegar onde eu quero chegar? Sabendo que eu sou um filho amado, que eu sou escolhido, que eu sou um predestinado a viver o melhor de Deus para mim, a viver a abundância, a viver a prosperidade, a viver o amor, a viver a revelação de Deus todos os dias em mim, sobre mim, através de mim. O que você tem escolhido? São suas escolhas que vão determinar aonde você vai. São suas escolhas que vão determinar o seu futuro. São as suas escolhas de hoje que vão determinar o seu dia de amanhã, seu futuro daqui a 5, 10, 15 anos. É o seu plantio de hoje. Nós já vimos aqui também nas cartas de Paulo sobre o meu plantio, sobre o que eu tenho plantado, quais são as minhas ações. É o seu plantio de hoje que vai determinar a sua colheita daqui 2, 3, 4, 10 anos. O que eu tenho escolhido para mim. Quais são suas escolhas? O que você escolhe hoje? Fale para você mesmo. Eu escolho novos pensamentos. Eu escolho novas ações. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho olhar com um olhar mais positivo para a vida, para os desafios. Eu escolho, porque tudo é o poder da escolha. Você escolhe qual caminho seguir. Você escolhe qual caminho seguir. O que você tem escolhido? Precisamos refletir. O autoexame. Para que eu possa alcançar o meu objetivo final. Aqui fala, aquele que antes nos perseguia, agora está pregando a fé. Antes procurava destruir e agora glorifica a Deus por minha causa. Porque Deus é Deus do impossível, Deus do improvável. Paulo, pela visão do homem, era um improvável. Talvez você se ache um improvável de chegar ou conquistar alguma coisa, algum lugar, de viver os seus sonhos. Mas ele te fala que você é um escolhido. E quando Deus nos escolhe, Ele opera em nós aquilo que nós nem imaginamos ou imaginaríamos um dia sermos capazes de fazer, de conquistar, de construir. Porque Ele faz através da sua graça e através da sua misericórdia. Nós precisamos estar disponíveis ao acesso à graça, à misericórdia. Mesmo sendo improvável, mesmo você se achando improvável, aos seus olhos você pode ser um improvável, mas aos olhos de Deus você não é um improvável. Você é um escolhido, você é chamado desde o ventre da sua mãe a viver tudo aquilo que Ele já designou para você viver. Amém? Finalizamos a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha tido insights valiosos sobre a leitura de hoje. Sobre quem você é, sobre quem você foi chamado para ser. Entender que você é um escolhido, que você foi chamado para esse tempo, desde o ventre da sua mãe. Que Deus tem planos para você, sonhos para você, projetos para a sua vida. Mas que você precisa dizer o seu sim, que você precisa definir e decidir. Tudo é um poder de decisão. Hoje é sexta-feira,
chegando o final de semana, que você possa ter boas decisões, boas escolhas, escolhas assertivas. Voltamos na segunda-feira, às 6 e 7 da manhã. E eu espero que você realmente tenha absorvido algo que foi falado aqui. Tudo que nós falamos está escrito na Bíblia, trazendo para nós de uma forma leve, clara, para que você realmente entenda quem você foi chamado para ser e para viver. Se alguma coisa foi falada que tocou você, aperte o coraçãozinho para eu entender que do lado de cá nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. O propósito é trazer clareza, discernimento, autoconhecimento, cura através da espiritualidade. Se o seu pilar espiritual estiver bem, flui em todas as outras áreas. Se você se conhece, tem autoconhecimento, se você entende quem você foi chamado para ser e para viver, você tem clareza de todas as outras áreas da sua vida. Por que muitas vezes eu não consigo ter uma excelência nas outras áreas da minha vida? Porque ainda me falta clareza de quem eu sou, clareza de quem eu fui chamado para ser. Talvez você acha que tem uma clareza, mas é sobre um padrão mental que foi instalado em você desde sempre. E ainda existe alguma fratura emocional que você não entende o porquê acontece o que acontece com você. Mas é porque ainda existem padrões que precisam ser quebrados, padrões que precisam ser ressignificados para que você alcance a excelência em todos os seus pilares da vida. Amém? Que possamos fazer a nossa oração de hoje. Senhor, quem puder, feche seus olhos. Quem não puder, só mentalize, só converse, só fale. Fale para Ele agora. Vai falando com as suas próprias palavras, vai deixando o seu coração, a sua mente conduzir a sua oração. Senhor, eu te louvo e te agradeço por este dia. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão aqui. Te louvo e te agradeço pelas pessoas que serão transbordadas pelo acesso que todas liberaram a partir de hoje aqui. Eu te louvo e te agradeço, porque famílias são restauradas, famílias são curadas, casas são levantadas, casas são restauradas, inimigos são caídos. Eu te louvo e te agradeço, porque aqui mulheres estão sendo levantadas na sua real identidade, no seu propósito, na consciência de quem são, de que são filhas amadas, de que são escolhidas, de que são prediletas, filhas prediletas do Senhor desde o ventre da sua mãe. Através dessas mulheres, elas têm levantado os seus esposos. Através dessas mulheres, elas têm levantado os seus filhos. Através dessas mulheres, elas têm restaurado seus casamentos. Através dessas mulheres, novas gerações e novos padrões são restaurados. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem levantado pessoas dispostas, disponíveis a acessarem a sua palavra, a acessarem o novo, a viver o novo, a acessarem a sua melhor versão. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. São 100 dias em que nós estamos na sua presença, aprendendo mais de ti, ouvindo mais de ti, internalizando mais de ti, internalizando mais de nós. Quanto mais aprendemos de ti, mais aprendemos sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Agora nós entendemos por que somos imagem e semelhança de Cristo. Porque quanto mais aprendemos de ti, mais aprendemos de vós, mais aprendemos de nós. Gratidão a todos. Que vocês tenham um excelente final de semana. Lembrem-se de Eclesiastes. Você é autorizado e permitido a desfrutar do fruto do seu trabalho. Aprecie o seu final de semana, aprecie o seu dia de folga, aprecie com a sua família, com os seus filhos, tendo tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Sendo assertivo com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Viva os momentos em que você pode desfrutar com sabedoria, com responsabilidade,
mas você é permitido e autorizado a desfrutar do fruto do seu trabalho. Excelente final de semana para você. Voltamos na segunda-feira, às 6h07 da manhã.